Ok. E aí, pessoal? Saudações ouvintes e sejam bem-vindos depois de um longo inverno ao canal O Que é Música. Eu acho que todos vocês que estão aqui me assistindo sabem que meu nome é Vitor Camilo e que faz muito tempo que eu não posto nesse canal aqui, muita gente estava achando que ele tinha acabado e de fato eu devo admitir que eu negligenciei ele ao longo dos últimos 6, 7 meses. Mas eu tô aqui para dizer para vocês que esse tempo finalmente acabou. E é isso, né, gente? Enfim, passou muito tempo desde a última vez que eu postei aqui no canal. E nesse meio tempo muita coisa aconteceu na minha vida, mas curiosamente, mesmo eu sem postar, muita coisa aconteceu nesse canal aqui, né? A gente cruzou a marca dos 1000 inscritos, a gente cruzou a marca dos 2000 inscritos agora recentemente, né? Então, primeiro de tudo eu preciso agradecer pra caramba vocês que continuaram assistindo os meus vídeos, que continuaram se importando com o canal, que continuaram se inscrevendo no canal, né? Porque isso me dá um indício muito forte de que mesmo eu tendo interrompido esse trabalho em algum momento, ele foi relevante, ele continuou se mantendo relevante na vida, pelo menos de alguém, né? Nesse período em que eu fiquei meio ausente por aqui. Então, por esse reconhecimento que vocês demonstram a mim, mesmo eu não estando aqui, eu só posso dizer muito obrigado. E se você é uma dessas quase 1.200 pessoas que chegou aqui no canal nesse meio tempo que eu fiquei sem postar, eu só posso dizer muito obrigado e seja bem-vindo, de fato, ao canal Que é Música. E bom, pessoal, esse vídeo aqui é um meta-vídeo, né? Um vídeo sobre o próprio canal, né? Então a primeira coisa que eu preciso fazer é, primeiro, pedir desculpas pra vocês pela minha ausência. E segundo, esse vídeo aqui é pra explicar pra vocês por que eu estive ausente, por que eu estive em silêncio por tanto tempo. E tentar mostrar pra vocês, explicar pra vocês um pouco do que vai acontecer por aqui a partir de agora. E bom, pessoal, vamos começar do começo, né? Esse canal ele foi idealizado no final de 2016, né? Que era uma época que eu tava consumindo muitos vídeos no YouTube, era uma época que eu tava começando a consumir mais podcasts, estava ouvindo alguns podcasts já. E aconteciam dois fenômenos aí. Primeiro, eu via em muitos podcasts sobre assuntos gerais, né? Sobre assuntos que não eram necessariamente música, gente falando sobre música sem necessariamente entender do assunto. E aí vocês sabem, a consequência natural disso é o pessoal falando besteira, muitas vezes. Não tô julgando aqui todos os leigos que querem falar sobre algum assunto, né? Mas o fato é que tem muita gente que acha que entende de música quando na real não entende nada, né? E isso me dava uma agonia, e eu pensava na minha cabeça, pelo amor de Deus, alguém precisa entrar nesse vídeo, alguém precisa entrar nesse podcast e explicar pra essa pessoa que esse raciocínio dela tá completamente errado, né? E paralelamente a esse meu consumo de conteúdo meia boca sobre música, eu comecei a descobrir o pessoal que fazia divulgação científica nesse mundão sem porteira que é a internet brasileira. Então foi nessa época que eu comecei a me tornar muito fã do Pirula, né? E era justamente o primeiro ano de atividade do Blablalogia, e em função disso eu conheci o Primata Falante, o Slow, comecei a assistir bastante Nerdologia também. E daí surgiu disso a ideia de falar, putz, cara, talvez essa pessoa que eu quero que esteja nesses vídeos, nesses podcasts, falando sobre música com propriedade, com a visão de quem tá dentro do meio, de quem realmente estuda aquilo, talvez eu possa preencher essa lacuna, talvez eu possa ser essa pessoa, né? Então, esse canal ele surgiu inicialmente da união dessas duas ideias, desses dois gatilhos, né? Então, basicamente, o meu sonho de consumo, quando eu comecei a pensar nesse canal, era meio que ser o Pirula da música, ou ser o Átila da música, ou ser o Slow, ou o Primata Falante do universo musical, né? Então, a princípio, eu formatei muito o meu trabalho aqui nesse canal para esse objetivo, né? Então eu fui atrás de pesquisar muito a fundo, muitos assuntos que eu sabia a base deles, mas eu queria, enfim, eu queria fazer uma coisa bem didática, então eu fui atrás de pesquisar, de ler pra caramba, eu selecionei centenas, dezenas de artigos científicos para ficar lendo, ficar pesquisando e tal.
para poder fazer esse conteúdo com um viés mais didático para poder trazer aqui para vocês. Então é isso, então com essas ideias em mente eu comecei a idealizar o canal e eu fiz um planejamento de uns bons meses, foram acho que 3 ou 4 meses até eu lançar o primeiro vídeo, né, e de comprar câmera, aprender a fazer o mínimo de iluminação, que vocês podem ver que até hoje eu não sei fazer muito bem, mas enfim, a gente releva. Enfim, tudo que eu pensei para esse canal, tudo foi girando em torno dessa ideia de fazer uma coisa voltada para o universo da divulgação científica, só que focando especificamente no conhecimento musical, né? Então o canal ele estreou em fevereiro de 2017, então já tem um pouquinho mais de um ano agora, e desde então, e desde o início ele teve uma fidelidade bem grande a essa proposta inicial, né? Então eu segui com a produção de vídeos, né? Inicialmente eu fiz mais vídeos explicando os conceitos básicos da música, né? Falando sobre notas musicais, sobre melodias, sobre acordes. Aos poucos eu comecei a expandir para aspectos mais históricos, né? Acho que um dos meus vídeos favoritos dessa época é o vídeo sobre a história do jazz, que inclusive rendeu um sidecast, né? Sobre a história do jazz. E beijo, Fencas, obrigado pelo convite. Enfim, por 6, 7 meses eu consegui ser bem fiel a essa proposta, né? E fazer um conteúdo que eu acho que foi muito relevante. E para qualquer um que me pergunte, eu digo que esse trabalho que eu idealizei lá em 2016, e que eu realizei ao longo do primeiro semestre de 2017, eu digo de boca cheia que ele foi um trabalho bem sucedido, né? Porque primeiro eu consegui colocar para fora, colocar aqui no YouTube aquilo que estava na minha cabeça, né? Que é uma das grandes obsessões da minha vida, né? Concretizar as minhas ideias e fazer elas serem mais do que só ideias. Né? E segundo, porque eu senti que eu consegui tocar muita gente e agregar muita gente em torno dessa ideia. Né? Então, primeiro, o canal cresceu em números, né? E a gente tem aí 2.000 pessoas que não me deixam mentir. E segundo, que eu acabei fazendo de fato muitas amizades e muitas parcerias, né, de trabalho em função desse trabalho que eu desenvolvi aqui. Enfim, mesmo que vocês continuem chegando no canal ainda hoje, né, início de 2018, quando não tem ou não tinha nenhum vídeo sendo postado, os vídeos que trazem vocês até aqui, que fazem vocês ficarem por aqui, ainda são os vídeos daquela época, né, do início de 2017. Então esse é o lado bom da coisa. O lado ruim é que eu fui desenvolvendo esse trabalho e eu fui fazendo ele, eu fui me envolvendo com ele cada vez mais, até que eventualmente eu atingi uma barreira. Porque o fato é que, assim, eu não comecei a fazer esse canal para ocupar o meu tempo livre. Eu não comecei a fazer ele porque eu tinha muito tempo nas minhas mãos e eu precisava fazer alguma coisa com esse tempo. Na verdade, quando eu comecei ele, eu já era formado em música, eu já tinha uma carreira como professor de música, como produtor musical, né, como compositor, arranjador, enfim. E que são o meu ganha-pão, são as minhas atividades profissionais, né, como eu me sustento, como eu consigo enfim, me construir as minhas bases para ir planejando o futuro da minha carreira, da minha vida de uma forma geral. E o fato é que esses vídeos eles começaram a me consumir de uma forma que saiu do meu controle, né? Então acho que no auge do canal, né, nos vídeos mais históricos, eu lembro particularmente do vídeo que eu fiz sobre o Sgt. Pepper's dos Beatles. Cara, esse vídeo facilmente ele me consumiu mais de 30 horas na semana em que eu fiz ele, né? Entre pesquisa, entre muitas audições, entre escrever o roteiro. Cara, os meus roteiros dessa época tinham 15, 20 páginas de Word, sem brincadeira, e letra 12, letra 14, sabe? Então não era pouca coisa, era muita coisa mesmo, assim. E esses vídeos eles começaram a me consumir, e quando eu percebi, eu tava ali há 6 meses me dedicando a esse projeto, porque ele tava de fato crescendo, mas eu tava negligenciando demais outros aspectos da minha vida para conseguir manter esse projeto no nível de qualidade que ele começou e no nível de frequência que ele começou. E aí você pensa assim, bom, 30 horas semanais num vídeo, talvez não teria problema se isso fosse a minha atividade principal. Seria uma carga horária aceitável para ser a minha atividade remunerada que me sustentasse, enfim. Só que o fato é que não é. Com as poucas centenas de seguidores que eu consegui atingir nessa primeira fase do canal, o canal me rendia R$0 e continua me rendendo R$0 até hoje, né? Então simplesmente eu cheguei num ponto que eu falei, não, eu preciso
retomar as rédeas da minha vida, eu preciso retomar a minha carreira de produtor, de professor de música, que estavam completamente paradas, estavam estagnadas, e esse meu lado profissional estava começando a morrer pro resto do mundo, e isso não era nada bom pra mim, né? E esse foi o ponto em que a gente parou, essa foi a última vez em que a gente se viu, né? Então, se em um momento o canal era a prioridade absoluta, no momento seguinte a minha carreira profissional era a minha prioridade absoluta, e o fato é que eu acabei, infelizmente, trocando uma negligência pela outra. E eu peço 1 zilhão de desculpas a vocês por isso. E eu consegui de fato voltar a investir na minha vida profissional, e os clientes voltaram a aparecer, os trabalhos voltaram a aparecer, o meu nome voltou a circular no meio. Isso tudo foi ótimo, e tem ainda um agravante aí, que é o fato de que, pra mim, esse trabalho que eu iniciei aqui, de fato ele nunca terminou, ele nunca se encerrou, ele nunca foi interrompido na minha vida, né? Porque, como eu falei, esse canal, o trabalho que eu comecei aqui, ele gerou muitos frutos, né? Então, como eu mencionei antes, eu tive a oportunidade de participar de um SciCast, né? Que, pra quem não sabe, é um dos maiores podcasts de divulgação científica do Brasil. Participei de um SciCast inteiro como especialista, né? Falando sobre a história do jazz. Também eu iniciei o meu próprio podcast, eu me juntei lá com o pessoal do canal Music Soul, né, com a Jéssica Capellini, com a Dudes, do Red Behavior, e enfim, a gente começou o nosso próprio podcast, que vem tendo uma frequência de postagem regular desde então, mas de uma forma que, enfim, é uma frequência mais espaçada, é um trabalho que é feito em equipe, então esse projeto acabou não me sobrecarregando tanto quanto o que é música estava me sobrecarregando, né? Então é isso, pra mim, esse trabalho que eu iniciei aqui, ele deu frutos que significaram a continuidade dele, né? Só que aí no começo desse ano eu tive finalmente a decência de olhar para tudo isso aqui que a gente construiu, né? E identificar que, muito embora o trabalho não tenha se encerrado para mim, né? O trabalho em si estava parado, né? Isso aqui estava muito jogado às traças e tal, e começou a me dar um aperto no coração de ver todo esse trabalho, entre aspas, sendo jogado fora, né, juntando poeira e tal. E é aí que a gente chega no ponto que a gente tá atualmente, né, porque, enfim, como eu falei, esse trabalho ele teve muitos ecos na minha vida atual, mas eu comecei a olhar pra ele e pensar que tinha sido muito tempo e muita energia investidos aqui, né, dentro dessas 4 linhas, pra hoje em dia ele ser só um eco na minha vida. E começou a me crescer a vontade de retomar as rédeas disso aqui, né, de vir, tirar as teias de aranha, tirar as traças, né, voltar a pintar as paredes, reformar, colocar a casa de pé de novo, né. Então já fazia um bom tempo que eu queria fazer pra vocês esse vídeo que eu tô fazendo agora, né, e anunciando o retorno do canal, voltando a me comunicar direto com vocês, olho no olho e tal. Só que eu não queria simplesmente fazer um vídeo de retorno falando, olha pessoal, o canal vai voltar, e simplesmente não ter nada para oferecer para vocês, né? Então eu fiquei muito tempo pensando em como que poderia ser essa volta do que é música, o que eu poderia oferecer para vocês, né? Uma vez que eu tivesse retomado o canal e feito ele retornar dos mortos, o que eu poderia oferecer para vocês que seria importante, que seria relevante, que seria um conteúdo, né, que seria um conteúdo legal para vocês consumirem. E depois de pensar bastante, conversar bastante com alguns amigos, inclusive queria deixar um beijo pro Eric Adam do canal Music Soul, né, que é uma pessoa que eu conheci em função desse trabalho aqui, né, que se tornou de longe um dos meus melhores amigos nesses últimos tempos, né, e que foi talvez um dos maiores advogados por esse retorno do que é música, né, e uma das pessoas que me ajudou muito a pensar nisso, que eu vou compartilhar com vocês agora. Eu não tenho condições de voltar a fazer aquele conteúdo exatamente como eu fazia no começo de 2017, né? Porque, enfim, eu estou absolutamente focado no meu trabalho, na minha carreira como músico, como produtor musical, como professor de música, né? E eu concluí que aquele tipo de conteúdo, naquele nível de intensidade, naquele nível de frequência principalmente, é incompatível com essa minha vida profissional. Ponto. Então eu concluí que a única forma que a gente tem para fazer esse canal voltar a existir no mundo é fazer uma mudança conceitual nele. O que eu quero dizer com isso? Bom, a princípio, nessa longa história aqui que eu contei para vocês, esse canal ele surgiu em função de um programa específico, que é justamente o programa O Que é Música, que é esse programa em que eu compartilho com vocês conhecimentos musicais sob um ponto de vista científico, sob um ponto de vista histórico, enfim. E o fato é que o canal inteiro estar condicionado a esse programa,
ele limita a minha atuação aqui, né? Porque mesmo quando o canal estava ativo, eu tinha muitas ideias sobre outras coisas, outros assuntos musicais que eu poderia postar aqui, né? E que eu acabava me resguardando, eu acabava não compartilhando com vocês, por achar que não cabia na proposta, né? E o que eu quero fazer a partir de agora é mudar a proposta geral do canal, justamente para poder compartilhar com vocês mais coisas além de só conhecimentos históricos e científicos passados ali daquela maneira super didática. Né? Porque, enfim, eu identifico que mesmo nessa minha vivência como músico, produtor musical, professor de música, tem muitas coisas que eu vivencio, muitas coisas que eu tenho acesso e que eu penso que talvez você que esteja aí me assistindo não tenha um acesso direto. Então o que eu posso oferecer para vocês, né, para fazer com que esse canal volte a existir de fato, são as minhas vivências, as minhas experiências, né, na minha vida profissional como músico. Então assim, oficialmente eu vou abrir mão da minha obrigatoriedade de ser sempre científico e sempre didático aqui com vocês, né? Porque eu acho que talvez esse seja um dos principais fatores que gerou essa pausa tão grande no canal. Não eu ser científico e didático, mas eu ser obrigado a ser assim o tempo todo aqui dentro. E, né, enfim, como eu falei, tem uma série de coisas que eu vivencio, que eu experiencio, que eu acesso no meu dia a dia, né, que eu vejo que pode ser um conteúdo interessante para vocês, né, e que seria muito mais fácil de compartilhar, seria muito mais ágil esse compartilhamento, justamente porque são coisas que já estão inseridas na minha vivência profissional diária, né. Então eu posso começar a trazer para vocês aqui making-offs das produções que eu faço, eu posso começar a trazer dicas de produção, de composição, de arranjo, né? Eu posso começar a trazer ideias de músicas, eu posso até mesmo começar a postar músicas inéditas aqui. Enfim, eu tô começando agora um projeto de um álbum com músicas minhas que eu pretendo lançar daqui a um ano, né? Por volta de abril ou março de 2019, e eu comecei a pensar, pô, seria do caralho se eu pudesse compartilhar o processo de idealização e de criação desse projeto com o pessoal que me acompanha no Que é Música, né? Enfim, eu acho que se a gente conseguir trazer o canal como um todo para esse nível mais pessoal e mais pé no chão, acho que vai ficar mais fácil de eu me comunicar com vocês, né? E de isso se integrar na minha vida sem que eu precise passar novamente 6, 7 meses sem postar por aqui. E aí tem duas questões, né? Primeiro, o programa O Que é Música, ele não precisa necessariamente deixar de existir, né? Ele vai simplesmente se tornar um programa dentro desse canal. E o canal em si, ele vai ter a possibilidade de se tornar algo maior do que ele era originalmente, né? E assim ele vai começar a aceitar conteúdos diferentes do que era habitual por aqui. E a outra questão é que, assim, o fato de eu deixar de lado a obrigatoriedade de ser científico e didático, como eu falei, não significa que eu vou deixar de ser assim, né? Porque quem me conhece, quem conversa comigo no dia a dia, quem grava podcast comigo, sabe que eu sou assim naturalmente. Eu sou um cara que eu gosto de fundamentar tudo que eu falo, justamente por essa minha necessidade de sempre tentar deixar muito claro aquilo que eu tenho dentro da minha cabeça, né? Enfim, então o conteúdo ele não vai perder identidade, porque uma parte importante da identidade do Que é Música é a minha identidade como pessoa, né? Eu só vou flexibilizar um pouco mais o formato dele para, enfim, como eu falei, fazer com que ele aceite novas propostas, novas ideias e fazer com que a gente possa se comunicar de uma forma mais direta. Então, antes de encerrar, eu queria convidar vocês para conhecerem o meu podcast, que é o Música pra Viagem, né? Como eu falei, é um podcast feito aí em parceria com outros canais de música, gente espalhada pelo Brasil todo. É um podcast muito legal que começou mais ou menos ali na época em que o Que é Música se congelou. E a gente tem postado quinzenalmente, a gente tem pensado em novos quadros e tal. Enfim, lá é mais um lugar onde vocês vão ter oportunidade de me ouvir falando, né? E muitas vezes da forma como eu costumava falar aqui na fase antiga do Que é Música. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link pro podcast Música pra Viagem. E amanhã, quarta-feira, vamos voltar com a nossa tradição. Eu vou postar aqui um vídeo que não é 100% inédito, algumas pessoas já tiveram acesso a ele, mas é um vídeo que ele vai ajudar a inaugurar essa nova proposta. É um vídeo que eu fiz pro contexto da minha produtora, da Iris Produção Musical, fazendo um making off, fazendo um passo a passo da produção de uma música que eu produzi e que foi lançada recentemente. Então esse vídeo vai ser postado aqui para selar o nosso retorno e para selar a nossa reconciliação. Então, gente, novamente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado a todo mundo que chegou nesse meio tempo que a gente ficou em silêncio. Muito obrigado a você que está assistindo esse vídeo até aqui, porque eu tenho certeza que ele já ficou gigantesco, né? E
cara, eu tô muito feliz com esse retorno e eu tô ficando eletrizado porque justamente agora que a gente abriu o escopo, eu não sei o que pode sair disso, né? São infinitas as possibilidades, tem muita coisa legal que a gente pode fazer junto por aqui. E é isso aí, gente. Avisem a todos que o que é música está de volta. Muito obrigado e por hoje a gente fica por aqui.